Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jederson Freitas e hoje, 2 de novembro, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. Hackers vendem acesso a 576 redes corporativas por 4 milhões de dólares. NSA fornece dicas de segurança à cadeia de suprimentos e 7 práticas para garantir a conformidade com a LGPD. E eu começo com essa notícia que fala: hackers vendem acesso a 576 redes corporativas por 4 milhões de dólares. Um novo relatório da empresa israelense de inteligência cibernética Kela mostra que hackers estão vendendo acesso a 576 redes corporativas em todo o mundo por um preço total de 4 milhões de dólares. Os dados fazem parte do relatório da empresa sobre ransomware, referente ao terceiro trimestre, que mostra estabilidade na atividade de venda de acesso inicial, mas com um aumento expressivo no valor das ofertas. Embora o número de venda de acesso a redes tenha permanecido praticamente o mesmo do registrado nos 2 trimestres anteriores, o preço cumulativo solicitado aumentou. A título de comparação, o valor total das listagens de acesso inicial no segundo trimestre foi de 600 mil dólares, o que representou uma queda no valor que coincidiu com o hiato dos ataques de ransomware no início de setembro, com a queda da demanda. Os brokers de acesso inicial, ou IABs, são hackers que vendem acesso a redes corporativas, geralmente obtido por meio de roubo de credenciais, web shells ou exploração de vulnerabilidades em hardware exposto publicamente. Depois de estabelecer uma base na rede, os operadores de ameaça vendem esse acesso corporativo a outros hackers, que o usam para roubar dados valiosos, implantar ransomware ou realizar outras atividades maliciosas. As razões pelas quais os IABs optam por não aproveitar o acesso à rede variam, desde a falta de habilidade e conhecimento dos hackers iniciantes para a invasão, até a preferência por não enfrentarem problemas legais. Os IABs desempenham um papel crucial na cadeia de infecção por ransomware, mesmo que tenham sido marginalizados no ano passado, quando grandes gangues de ransomware que operavam como sindicato do crime operavam seus próprios departamentos de IAB. No terceiro trimestre, os analistas da Kela observam 110 operadores de ameaça postando 576 ofertas de acesso inicial, totalizando 4 milhões de dólares de valor acumulado. O preço médio pedido por essas listagens é de 2.800 dólares, mas o preço médio de venda atingiu o valor máximo de 1.350 dólares. Aquela também constatou um caso de um único acesso sendo oferecido para compra ao preço de 3 milhões de dólares. No entanto, essa lista não foi incluída nas estatísticas e totais do terceiro trimestre devido a dúvidas sobre sua autenticidade. Os 3 principais IABs operavam um negócio de grande escala, oferecendo entre 40 e 100 acesso à venda no terceiro trimestre. Com base em discussões de fóruns de hackers e eventos de remoção de listas do mercado, o tempo médio para vender acesso corporativo foi de apenas 1,6 dias, enquanto a maioria era do tipo RDP e VPN. Percebam que essa prática ela é muito comum, né? E essa venda acontece de forma muito rápida. Então, se consegue credenciais, se testa se essas credenciais são ou não válidas, se dão ou não acesso inicial a algum sistema ou até mesmo a alguma rede, e a partir disso se disponibiliza na Dark Web para compra, né, de outros criminosos, quem tiver interesse em explorar e ir mais fundo a fim de tentar provocar algum incidente do tipo um ataque de ransomware e a partir daí efetuar extorsão. E aqui o que me chama mais atenção é esse prazo de 1,6 dias entre a oferta e a compra. E de acessos de RDP, VPN, então assim, é bastante preocupante porque muitas empresas podem estar expostas e não fazer a menor ideia. NSA fornece dicas de segurança à cadeia de suprimentos. A Agência de Segurança Nacional, NSA, a Agência de Segurança Cibernética e Infraestrutura, CISA, e o Escritório do Diretor de Inteligência Nacional
dos Estados Unidos compartilharam um novo conjunto de práticas sugeridas que os fornecedores de software podem seguir para proteger a cadeia de suprimentos. A orientação foi desenvolvida por meio do Enduring Security Framework, ou ESF, uma parceria público-privada que trabalha para lidar com ameaças aos sistemas de segurança nacional e infraestrutura crítica dos Estados Unidos. O ESF lançará mais uma assessoria focada no cliente, parte do ciclo de vida da cadeia de fornecimento de software, após a publicação do primeiro capítulo em setembro, com orientação para desenvolvedores de software. O guia completo, recomendadas para fornecedores, incluindo planejamento de requisitos de segurança e manutenção de segurança de software, pode ser encontrado no comunicado emitido na última segunda-feira. E se você tiver interesse, como habitualmente faço, na descrição desse vídeo eu coloco o link das 3 matérias. Ao ler essa matéria, tem um link com o PDF para esse framework, ok? Seguindo aqui, a orientação foi lançada após vários ataques cibernéticos recentes de alto perfil, incluindo o hack a SolarWinds, que destacou os pontos fracos da cadeia de suprimentos de software, que os operadores de ameaça apoiados por governos podem explorar facilmente. O perigo por trás dos ataques à cadeia de suprimentos ficou evidente em ataques do mundo real várias vezes, desde que os agentes de ameaças russos comprometeram a SolarWinds para infectar clientes downstream, inclusive pelo software MSP da Kaseya, usado para criptografar milhares de empresas em todo o mundo, e pela forma como os agentes de ameaças usou módulos NPM comprometidos para executar comandos remotamente. NPM é o gerenciador de pacotes do Node, amplamente usado por desenvolvedores JavaScript para compartilhar ferramentas, instalar vários módulos e gerenciar suas dependências. Depois que o ataque à cadeia de suprimentos da SolarWinds levou ao comprometimento de várias agências governamentais dos Estados Unidos, o presidente Joe Biden assinou uma ordem executiva em maio de 2021 para modernizar as defesas dos Estados Unidos contra futuros ataques cibernéticos. Uma nova estratégia federal foi divulgada pela Casa Branca em janeiro deste ano, pressionando o governo dos Estados Unidos a adotar um modelo de segurança de confiança zero. Essa medida foi motivada pela ordem executiva de Biden e pela NSA e pela Microsoft, recomendando essa abordagem em fevereiro de 2021 para redes críticas e grandes empresas. O anúncio da Casa Branca foi seguido logo depois, em maio, pelo Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia, NIST, dos Estados Unidos, que divulgou orientações atualizadas sobre como as empresas podem se defender contra ataques à cadeia de suprimento. Então, todas essas movimentações, esses estudos, definições, dicas, padrões, frameworks, como que foi divulgado nessa matéria, tudo isso está sendo disponibilizado. Há muitos fabricantes, a própria comunidade, parceria público-privada, participando desses estudos e dessas definições. E é o que eu sempre repito às pessoas mais próximas e eventualmente até aqui nesse quadro ou em outros quadros, nós não precisamos inventar a roda. Ela já foi inventada. Tem uma série de pessoas pensando nas melhores práticas de segurança. Vamos ler e aproveitar dessas boas práticas para ajudar a definir a estratégia. Esse sempre é um bom caminho. E na última matéria de hoje, 7 práticas para garantir a conformidade com a LGPD. A Lei Geral de Proteção de Dados fala sobre o tratamento de dados pessoais, englobando um amplo conjunto de operações que podem ocorrer em meios manuais ou digitais. A legislação prevê que empresas adotem medidas de proteção e responsabilidade sobre o uso de informações sensíveis dos titulares de dados. Apesar de estar em vigor há 2 anos, apenas 23% das empresas possuem uma área focada em proteção de dados, conforme demonstra o levantamento Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, feito pelo Comitê Gestor de Internet do Brasil, CGI-BR. Considerando que a LGPD é detalhada e exige que empresas alterem ou adaptem seus processos e manipulação de dados, Arthur Dantas Oliveira, especialista em Direito Digital e Compliance da Pura, elencou 7 práticas que auxiliarão empresas a estarem em conformidade com a legislação. Primeiro,
Nomear um responsável pela proteção de dados. Empresas e organizações devem nomear um encarregado de dados, ou DPO, que será responsável pelo tratamento e organização dessas informações, além de reportar diretamente à direção sobre os status de segurança de seus bancos de dados. A nova lei considera toda e qualquer operação realizada com as informações de terceiros que, mesmo parcialmente, possam identificar uma pessoa. Um dos processos é educar a organização e os funcionários sobre a conformidade, treinar a equipe responsável pelo tratamento e realizar auditorias regulares. O DPO também atua como ponte entre a empresa, os titulares dos dados e a ANPD. Segundo, mapeie e classifique todos os dados, visando garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados. Uma organização precisa ter conhecimento das informações que possui. Para isso, é preciso conduzir um inventário em que partes interessadas entendam a qualidade e o valor dos dados pelos quais são responsáveis. Terceiro, preencha uma avaliação de impacto na privacidade. Antes de começar o tratamento dos dados, é preciso realizar uma avaliação de impacto de privacidade. O relatório deve identificar riscos da coleta, uso, transferência e tratamento dessas informações. Essa medida é importante para o pressuposto legal da Privacy by Design, que é a privacidade considerada desde o início da operação e por default, em que medidas de segurança são consideradas padrão e só podem ser desativadas pelo usuário de maneira voluntária e informada. O relatório apresenta como os dados fluem pela empresa e exige uma avaliação das atividades para determinar o nível de risco, as liberdades civis e aos direitos fundamentais, além das medidas de mitigação de risco. Quarto, documentar, manter e fazer cumprir as políticas, procedimentos e processos de privacidade. Os inventários e mapeamento do fluxo de dados pessoais devem ser atualizados constantemente, de maneira que o DPO tenha as informações sobre quais dados estão sendo tratados, protegidos e qual a base legal do tratamento. Além disso, as políticas devem abranger as pessoas, processos e sistemas envolvidos nas atividades, garantindo que sejam cumpridas as normas legais, mantendo os dados protegidos. Quinto, treinar funcionários na LGPD. As políticas de privacidade devem prever o treinamento de funcionários sobre suas responsabilidades para proteger os dados pessoais. Qualquer pessoa que manuseie informações sensíveis deve estar ciente da importância de mantê-las seguras e conhecer os procedimentos e processos relacionados. Sexto, teste os procedimentos de resposta à violação de dados pessoais. Em casos de vazamento, é de responsabilidade da organização comunicar à autoridade nacional e aos titulares dos dados sobre os riscos ou danos do incidente de segurança. Para Dantas, até a regulamentação formal do prazo pela LGPD, a melhor prática é adotar o prazo da Lei Europeia GDPR de até 72 horas após o incidente. Dessa forma, é indicado testar regularmente os procedimentos de gestão de incidentes para garantir que os funcionários cumpram esse prazo. Para isso, é preciso que eles saibam como identificar e relatar uma violação de dados internamente e os passos seguintes para comunicar os titulares e a ANPD. E sétimo, monitore o vazamento de dados pessoais e incidentes de segurança da informação. É fundamental que empresas monitorem a ocorrência de incidentes ou vazamento de dados. Pessoal, essa matéria está bem completa. São dicas e passos muito práticos para garantir a conformidade com a LGPD. Só não podemos confundir praticidade com facilidade. São práticos porque são objetivos. Está claro o que tem que ser feito. Agora, o como fazer, como implementar, muitas vezes uma etapa leva bastante tempo. Ou ainda, vamos pegar um exemplo muito simples: conscientizar as pessoas sobre o tema. Parece simples criar um treinamento, mas mapear quem deve participar, controlar, garantir, muito mais do que a participação no treinamento é que as pessoas possam absorver e entender adequadamente qual é o papel delas, em que circunstâncias elas devem agir, como elas devem agir. Isso não é tão simples, isso não acontece da noite para o dia. Muitas vezes é preciso várias ações para garantir que as pessoas conheçam ou ainda saibam consultar o procedimento para saber como agir. Então tudo isso, pessoal, embora prático,
é bastante complexo e eu sugiro, dado esse baixo índice de empresas aderentes à LGPD, como ressalta a matéria, que a gente comece pelo menos por esses 7 pontos aqui práticos, para que a partir daí sim, né, incluindo ciclos de PDCA, de melhoria contínua, envolvendo outras áreas, estruturando adequadamente a organização para se fazer governança de dados, para se fazer proteção desses dados, para se fazer todo o amparo legal de análise de contratos, pegar o ok de todos os titulares para o uso, informar de que forma esses dados são utilizados, etc, etc. A partir daí, as coisas vão tomando um corpo cada vez mais robusto, né? E é possível, sim, dizer que as empresas estarão mais aderentes à lei. Beleza? Bom, pessoal, o que eu selecionei para hoje é isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado e se você gostou do conteúdo, se fez sentido para você, então curta, salve, compartilhe esse post ou marque a pessoa ou as pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que fazendo essas ações podemos fazer a diferença trazendo mais cultura de segurança da informação. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, fique muito à vontade para deixar comentários ou mandar mensagem diretamente para mim. Combinado? Ótimo dia a todos e até a próxima!